Olá, pessoal. Namastê. Bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês? Todo descabelado? Mas eu passei um olhinho no cabelo agora há pouco. Tomei um sol. Então cheguei brilhante. E aí? Nós temos 17 pessoas chegando. A proposta hoje é que a gente fale sobre hábitos que são adequados para o outono, né? A gente começou falando sobre as diferenças no Agni, a mudança que acontece no nosso corpo na segunda-feira. Eu falei um pouquinho sobre coisas radicais que a gente acaba fazendo, né? Um crudivorismo, alguma coisa assim, que acaba prejudicando a gente no período do outono. E esse início desse processo de adoecimento, que geralmente adoece o dosha de Vata. E a gente começou falando disso, sobre esse adoecimento do dosha de Vata ontem, sobre essa capacidade sobre essa característica da vida, que é cheia de movimento, cheia de altos e baixos. Então a gente vai agravar um dosha, em algum momento a gente tem que aprender a controlar esse agravamento de dosha. E aí a gente vê que a gente está num grande período de agravamento Vata. Não só porque é frio e seco na maioria do país, mas porque a mudança agrava o dosha de Vata já, né? Então, por mais que seja quase 1 da tarde, esteja um dia de sol, hoje está fazendo um frio aqui dentro de casa. Então, estou com um casaquinho e tudo para dar aquela protegida, porque justamente essas propriedades do Kapha precisam ser guardadas no nosso corpo. E a gente falou bastante disso ontem. E aí a gente vai ver processos de adoecimento ligados ao resfriamento dos tecidos, ao ressecamento do plasma, à necessidade do sabor doce, porque a pessoa está perdendo a sensação de peso, a sensação de nutrientes. E essas características vão se estendendo até que a gente vai criando os processos de adoecimento, e para isso a gente falou de uma série de antídotos. Ontem eu falei um pouquinho sobre usar chai, sobre usar creme, a gente fala até de canja de galinha com ou sem galinha, mas essa propriedade de algo que é muito denso, muito cremoso, muito pastoso. No sul faz chuva e frio, né? O pessoal fala bastante que o frio do sul é bem úmido. E aí a gente vê que tem algumas características dentro disso que a gente pode estar explorando. E é um pouquinho que a gente vai estar falando disso hoje. Então, hábitos de outono, eu quero falar sobre as coisas que são comuns da gente fazer, que acabam sendo benéficas para a gente, as coisas que são comuns da gente fazer acabam sendo ruins para a gente. Então, por exemplo, molhar a cabeça no período noturno é péssimo nesse momento, porque o seu corpo está guardando o Agni para ele resistir às intempéries. Passar algum óleo no corpo e pegar uma friagem, por exemplo, ou dormir com o corpo oleado nesse período do ano em que a temperatura muda muito bruscamente de noite, principalmente para quem está em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que você às vezes vê uma mudança de 12 graus entre 4 da tarde e 8 da noite. Então é interessante da gente levar em conta que tem que ter essa proteção, tem que ter esse resguardo. Uma coisa interessante que a gente faz nesse período é que, como fica mais frio e o meu fogo digestivo está justamente tentando digerir os elementos externos, mas também mantendo o meu corpo quente, então quando chega o período frio é natural que meu Agni aumente. E aí esse aumento do Agni ele vai me dar justamente a possibilidade de estar ingerindo mais elementos. Ingerindo mais elementos, então, a gente pega na cultura europeia o que é comum, que são as massas. E aí, mas a massa é pesado, é Kapha, né? E é mucoso, mas é um bom antídoto do período. Principalmente se você agrava no dosha de Vata, de ressecamento, ou se você às vezes até agrava no dosha de Pitta com excesso de acidez, então a massa ela vai estar pesando o dosha de Vata e ela vai estar dando uma lenha muito forte para o dosha de Pitta queimar. E aí o outro antídoto natural das massas, então para quem está no sul, você vê que é um antídoto natural desse clima do sul, que é úmido e frio, você vai ter, a massa ela é úmida e fria, você vai ter justamente o vinho tinto. Então o vinho tinto seco de boa procedência, aquele que tem uns 2, 3 aninhos que foi engarrafado, de preferência sem aqueles conservantes que tem muito nos vinhos da América do Sul, você consegue ter um bom antídoto aumentando o Agni, mas não adianta você usar só o vinho. Você tem que usar alguma coisa pesada. O vinho é o que vai te ajudar a digerir.
Os médicos indianos são muito conhecidos, os médicos formados em Ayurveda, né, os Vaidyas, eles são muito conhecidos pela posologia que eles mais passam ser a erva que a pessoa precisa, fervida no vinho. Então fala, pô, você precisa de centelha asiática. Aí ele pega a centelha asiática, mas você vai ferver no vinho, porque você precisa digerir isso. E o vinho, olha como é o vinho, ele é adstringente, ele é picante, ele é penetrante. Ele tem todas as características que você precisa para produzir tecido. E ele ainda é vermelho, ele é quente, né? Então ele produz muito bem o tecido sanguíneo e aumenta muito o Agni. Então a gente vê ele como um dos grandes antídotos de uma dieta pesada. Professor, mas está falando para ingerir álcool. Pessoal, o Ayurveda ele não faz uma distinção falando assim, pô, a carne é boa ou ruim, o álcool é bom ou ruim. Ele explica a função daquele elemento em cada tipo de fisiologia. E tem aquele desenho antigo para quem está com os meus 30 e blau anos aí de idade, que você tinha um cachorro grande, assim, não sei a raça dele, mas ele tomava conta da montanha e quando tinha uma avalanche, o cachorro ia, procurava a galera na avalanche e ele tinha aqui uma bebida, né, um conhaque, ele abria a bebida com a boquinha dele e jogava na boca da pessoa e a pessoa conseguia dar uma revivada. Então a gente tem que entender também essa propriedade do álcool, não no uso recreativo, mas as propriedades medicinais que ele tem de estarem justamente veiculando o que você precisa. E a gente vê esse uso, por exemplo, eu vou comer uma massa que é pesado e denso e eu não vou digerir, não, mas vou tomar um vinhozinho tinto seco para ajudar na digestão. A gente vê o vinho do Porto, né, como algo licoroso, picante, doce e bem ácido, né? Então ele auxilia bastante no processo digestivo utilizado justamente dessa forma. Então, um exemplo de alguma coisa que é legal que a gente faz seria, por exemplo, queijos e vinhos, alguma coisa assim, tá? Agora, uma coisa que a gente costuma fazer que não é legal é exercício noturno, porque muda muito a temperatura, nosso corpo está num período de resguardo e a gente, mas é o tempo que eu tenho livre. Cara, mas também não adianta você querer fazer uma coisa para te fazer bem que vai estar te fazendo mal. Então fazer um exercício em casa, por exemplo, é uma coisa, fazer um exercício na academia é uma coisa, mas correr, pegar um vento, pegar um frio nesse período, suar, é muito ruim depois que anoiteceu. Você diminui muito as qualidades de umectação do seu corpo. E aí nada você está lá começando a ver que sua pele está seca, que você está acordando 3h30 da manhã sem ter sono. Nossa, abriu o olho, será que é um espírito, alguma coisa? Não, é um agravamento vata. 3h30 da manhã é um horário de um grande agravamento do dosha de vata. Para quem já tem a natureza de estar vazio, a sensação de vazio aumenta muito. É aquele momento em que o barulho na cidade ele propaga para todos os quarteirões, para todos os bairros, porque é um horário muito vazio, está tudo muito parado. Então o frio chega muito forte. É muito bom que você esteja protegido nesse horário do frio. Às vezes até com o quarto quase todo semi-fechado, para não pegar aquela friagem agravante do vata. Agora, a gente precisa entender que esse dosha natural que vai agravar nesse período, que é o vata, ele vai dar às pessoas a sensação de vazio. E eu repito isso muitas vezes para pacientes, para alunos, nas lives. Aí a sensação de vazio, como eu disse esses dias, ela vai te dar a vontade de se preencher, e o que preenche mais é o sabor doce. Só que a gente tem um mau costume de consumir o doce como algo açucarado e não como algo sedoso e protetor e umectante. Então a gente pega os bons doces, as carnes são doces, o arroz ele é naturalmente doce. O arroz doce, então, que é o arroz, o leite condensado, o leite e umas especiarias para ajudar a digerir, as tâmaras, a semente de abóbora, a semente de girassol, aqueles cremes, aqueles purês. Isso tudo é muito doce para o corpo, é muito umectante. E aí essa sensação de vazio, ao invés dela ser trabalhada com o sabor doce, ela começa a ser trabalhada com a propriedade do que aumenta peso, do que aumenta processos de gerar tecido. Então a gente precisa entender bastante que cada momento tem a coisa certa para se fazer. Não é hora de você tomar chá e afinar seu sangue,
como eu estava explicando, que você precisa de uma barra de ferro densa para transportar o calor de uma ponta até a outra. Uma malha de ferro toda vazada não transporta bem o calor, ela não retém os nutrientes. Então a pessoa fala assim, eu tenho frio nas extremidades, eu tenho um suor frio nas mãos e eu tomo um chá de gengibre e não resolve. Mas é que o chá ele vai afinar mais os seus tecidos, você tem que consumir coisas densificantes nesse período. Eu estava fazendo aqui a minha dieta, abre aspas, densificante, comecei a perceber que eu nem preciso, de certa forma, porque eu já faço isso o ano todo, eu já, entre aspas, luto contra o meu vato o ano todo. Então, mesmo que eu fique aí, às vezes, 10 horas com uma refeição só, ou pule uma refeição na hora do almoço, eu consigo muito bem manter essa nutrição, porque de manhã eu comi 2 tâmaras, à tarde eu comi 2 tâmaras, nos últimos 10 anos eu comi tâmaras todos os meses, semente todos os meses, ingeri carnes cozidas, cremosas, pastosas, leite cozido com especiaria, ghee. Então é legal você ter, eu vejo a diferença. Eu pego uma foto minha 10, 11 anos atrás, eu não tinha tecido no corpo, basicamente, principalmente tecido muscular, eu não tinha vermelhidão no lábio, eu não tinha brilho no corpo. Isso tudo é uma qualidade, que quem é meu aluno sabe que a gente está falando da qualidade dos 7 tecidos corporais. O tecido plasmático constituído de água, ele em boa qualidade, ele promove contentamento. O tecido sanguíneo constituído de água e fogo, em boa quantidade, promove paixão pela vida, calor nas extremidades. O tecido muscular promove coragem. O tecido gorduroso promove segurança. O tecido ósseo promove estrutura e disciplina. O tecido nervoso promove memória, promove cognição, promove raciocínio, inteligência, capacidade discernitiva. E o tecido reprodutivo te dá, abre aspas, vontade de reproduzir, mas é mais ou menos assim. Você só tem o tecido reprodutivo em abundância, que é o 7º, quando todos os seus outros tecidos estão em abundância. E aí você mantém esse tecido, ele mantém vitalidade, imunidade, aumenta tempo de vida. É tudo uma questão de você ter a qualidade dos 7 tecidos. Então, quais elementos são altamente intoxicantes para a gente nesse período? Quais hábitos são ruins? Pegar friagem, ingerir coisas que são afinantes do sangue, café é uma coisa que eu implico bastante, pãozinho é uma coisa que eu implico bastante, porque são nutrientes que a gente principalmente usa no café da manhã. Então, aquele horário que seu corpo está, tipo, é o horário CAFA. A membrana da sua célula está doida para receber nutriente. Aí você vai lá e joga um café, que é amargo, é astringente, ele espreme a membrana celular. Você joga um pão que é sequinho e vai secar as membranas. E o problema não é fazer isso uma vez, o problema é fazer isso no decorrer de décadas, né? Então, a gente tem que se acostumar a ingerir essas coisas mais untuosas, principalmente no período da manhã. Não só o suco matinal Ayurveda, mas uma versão meio mingau, pode ser um purezinho de frutas, uma compotinha, mas são coisas mais cremosas e pastosas, né? Eu tô vendo que tem umas perguntinhas, deixa eu dar uma olhada aqui. Ser pleno. O que podemos tomar fora o chá? Então, essa questão do chá é justamente isso. A água quente ela é naturalmente afinante dos tecidos. Então, fazer leite cozido com especiarias ou leites vegetais cozidos com especiarias. Eu mostrei vários elixirs aqui no Instagram, então se você olhar o meu histórico, deve estar nas últimas 15, 20 postagens, você tem 3 receitas bem legais, onde eu mostro um elixir com leite de coco, onde eu mostro um elixir de leite de tâmaras e onde eu mostro como fazer um chai, né? Tem bastante coisa legal. Mas só 2 tâmaras no café da manhã é muito pouco. Marisa, eu não estou dizendo que eu só consumo 2 tâmaras no café da manhã. Eu estou dizendo que eu tenho uma regularidade de consumir coisas adocicantes na minha vida. Então eu consumo aí 6 tâmaras por dia. Estou sempre consumindo sementes. Eu faço o consumo de carnes. É pouco, mas eu faço o consumo de carnes. E leite sempre assim. Leite de tâmaras, leite de sementes. O Ayurveda ele fala assim, que o Anupana é o veículo. Então deixa eu mostrar aqui uma diferença para vocês de Anupana, de uma coisa bem simples que eu tenho em casa. Ó. Isso aqui é a raçãozinha dos peixes. Ó. Esse aqui é um granuladinho, dá para ver, né? Umas bolinhas granuladas. E eu tenho uma outra ração aqui, que também é raçãozinha de peixe, que é uma raçãozinha desidratada. Ó. Você vê que são umas laminazinhas desidratadas. Essa ração aqui, se eles comem, eles começam a boiar. Literalmente peixe boia, porque ele está comendo ar. Então isso aqui incha na barriga dele, ele fica cheio de ar e ele começa a boiar. Então não posso ficar dando essa ração para ele. Por quê? Porque o veículo dessa ração é um veículo muito leve, muito seco. Então eu estou dando farinha para o peixe comer, basicamente. Enquanto que essa outra aqui, eu vejo que ela tem até um pouquinho de oleosidade. Ela tem umas coisinhas mais cremosas nela, assim. Então eu posso dar mais livremente.
E aí você vai vendo que o veículo, o Anupana com o qual você está dando aquele nutriente conta muito. Então não é só uma questão de ingerir tâmara, é uma questão de ingerir alimentos cremosos e pastosos com maior regularidade na vida. A gente vê assim, ó, coisas importantes para fazer, que eu quero separar aqui antes de responder as perguntas. Tá em casa às 6 da tarde, para que é o horário que começa o dosha de kapha do período noturno. É aquele horário para você dar uma aterrada legal na vida, assim, ver aquela TV, aquele seriado, aquele livro, deitar naquela cama, naquela rede, mas aquele ambiente kapha da sua casa. É muito importante 6 da tarde, 7 da noite já tá por ali, tá? Guardar o exercício para o início do dia. Aquele horário que o sol começa a sair, você sente que o frio vai estabilizando, o dia começa a ficar úmido. Esse é o horário de fazer exercício, tá? E não na hora que o frio impera e o clima seca um pouco. E essa importância da biologia adequada para cada um dos 7 tecidos. Cada um dos 7 tecidos é responsável por uma sensação e o déficit desses tecidos vai ser justamente responsável por um agravamento de dosha. Então, dores articulares, ressecamento nasal, que vão levando a problemas respiratórios, são coisas que a gente fala que é os subdoshas, as subdivisões do kapha no corpo. Então, tem uma subdivisão do kapha no corpo que é a umectação do pulmão. E aí essa umectação, esse subdosha, a valambaka, ele vai sofrer nesse período do outono. Então a gente tem que cuidar dele. Untar o dedo de ghee e passar nas narinas, por exemplo, é uma receitinha legal. E a outra coisa é o subdosha que a gente chama de isleshaka, é o subdosha de articulação, a proteção articular. Então a pessoa começa a estalar muito. Então é legal você ter um olhinho quente em casa para fazer o uso, mas tem que se proteger depois de fazer o óleo. Então eu passei uma leve mãozinha de óleo no cabelo agora há pouco e fui para o sol para pegar um calorzinho. E aí é legal a gente estar pensando até na auto-abhyanga, que é a automassagem que a gente faz com um óleo quente, com o intuito de proteger o corpo, de umectar o corpo. A gente fala que uma boa auto-abhyanga, uma boa regularidade, principalmente de auto-abhyanga, ela pode substituir muito tratamento, desde que você sempre faça a massagem de acordo, tá? Com o óleo certo, no local certo, com a quantidade certa e por aí vai. Nath, Edson, as recomendações para a gestante é a mesma, tirando a parte do vinho? Sim, Nath, sim, mas a gente tem que pensar no seguinte, a gestante, principalmente nos 3 primeiros meses, ela está numa fase muito doce da vida dela, então ela tem que comer, é bem doce mesmo, é bem pesado, é bem pastoso, é bem mucoso e evitar as especiarias, no caso, não pode ter muita coisa irritativa no corpo, tá? Fabiana, aluna do curso de Trave Aguna. Pessoal, quem é aluno do curso de Trave Aguna, a gente tem aula de mentoria. Semana passada eu não consegui dar aula, tive um problema na internet em casa. A gente tem aula de mentoria para o nível 1 essa semana, para o nível 2 semana que vem e para o nível 3 na outra semana. As aulas são quinta-feira, 8 da noite, tá? Vocês vão receber o convite no e-mail. Edson, o chá de erva doce com leite é válido, né? Sim, sim, é bem legal. O que pode substituir o pão? Marisa, cuscuz é bem legal, tá? Um cuscuz salgado ou um cuscuz doce, você vê que ele é umectante, ele é meio cremosinho, meio pastosinho, você pode fazer um mingau, você pode fazer uma compotinha de frutas, tá? Tem muita opçãozinha. Leite dourado, né? O Golden Milk, é legal para vata? Sim, é legal, Michele. O Golden Milk é um tipo de chai, tá? E acaba que essa receita Golden Milk é tipo uma parada mais para vender, assim, esse nome. Pega um bom chai. No site da Sankhya, você acessa o site da Sankhya pelo meu perfil, tem um chai magnífico feito com especiarias puríssimas. E aí você ferve isso com leite ou com leites vegetais. O que significa elixir? É balsâmico? O que eu quis dizer com elixir é que quando eu passo as minhas indicações para os meus pacientes, eu vou passando algumas palavras-chave assim, e falo assim, olha só, tu não está com muita fome, mas eu preciso que você mexa aqui na sua biologia, então eu gostaria que você ingerisse esse elixir aqui, é uma receitinha mais simples. São algumas receitas que eu coloquei nas lives do Instagram, mas acho que vocês chegaram a ver, eu fiz algumas até com uma toalha no cabelo aqui, é tudo no liquidificador ali da cozinha, tá? Eu como tapioca com banana, gergelim, chia, granola, amendoim e bergamota. Então vamos lá, ó. Tapioca é seco, banana é seco, gergelim é quente e pesado. A chia, ela pode ser umectante, mas ela pode ser seca também. A granola, geralmente, ela é ressecante. O amendoim, ele é muito acidificante. E a bergamota, ela tá aí no meio de um monte de coisa e ela não tem nada a ver com nenhuma das outras coisas.
O Ayurveda ele leva muito em conta processos de monodieta, simplificar a dieta, não é sempre, mas ao invés de você fazer uma super dieta com 10 ingredientes diferentes, você pode ter 10 ingredientes, mas tudo cozido de uma forma junta. A gente vê a tapioca é um dos grandes ressecantes do corpo, a banana é um dos grandes ressecantes do corpo. O gergelim depende muito de como você consome, ele pode fazer bem ou fazer mal. A chia, se você não hidrata ela antes de consumir, ela com certeza está te fazendo mal. As granolas, elas em geral, elas são um conjunto muito diferente de cereais. Então, você tem ali trigo, você tem arroz, você tem milho, e essas combinações não são adequadas. De todas as sementes, uma das piores sementes que tem uma das gorduras que a gente fala que é tamas, uma gordura pesada que gera processos inflamatórios, é o amendoim. Tá? A bergamota está aí de gaiato na história, sem querer falar mal do seu café, mas é mais ou menos isso. A gente precisa, no mínimo, entender o efeito de cada coisa. Eu não estou dizendo que as coisas fazem mal para você, mas se você souber o efeito de cada uma delas e observar que seu corpo provavelmente está seco e ácido, e esse próprio ressecamento pode dificultar a excreção, e a dificuldade de excreção pode fazer você acumular muco. Então ele pode estar seco, ácido e mucoso. Pode ser por causa desse café da manhã de banana e tapioca. Fala Mariana, todos os dias das 5 às 7 me dá uma angústia que eu posso fazer para o meu corpo aceitar o anoitecer. Então Mari, é bem esse dosha de vata que vai chegando mesmo, porque o dosha kapha, ele entra ali 6 da tarde, tá? Dali em diante. E se você não tem uma alimentação que guarda o dosha no seu corpo, que protege o seu corpo, que guarda o kapha e que acalma o vata, durante o seu dia, se você faz muito uso de café, se você faz muito uso de chá, se você não come muita gordura, se você não come muita coisa pesada, muita coisa nutritiva, se você come muita salada, então essas coisas elas vão acabar fazendo você ter essa sensação essa angústia, eu posso falar que é uma sensação de vazio no peito, e é a sensação de falta de ojas. Então a gente precisa aumentar a vitalidade dos tecidos, basicamente aumentando o dosha de kapha, tá? Faz a ingestão de 6 tâmaras ao dia, de 2, 2 e 2. Você pega as tâmaras, hidrata, consome 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Pode te ajudar bastante. Nath, as orientações mudam conforme o trimestre? Eu estou no segundo, dizem que é a fase pita, muita azia. Sim, Nath, mudam sim. Uma coisa que as pessoas usam bastante nessa fase é água de coentro ou água de cominho. Tá? Só tem que tomar cuidado para você não usar muito, porque a água do coentro pode apagar seu fogo digestivo, mas é pegar o ramo de coentro fresco e jogar na água, deixa umas 2 horinhas e ela vai pegar ali um tempero do coentro, não chega a ser fazer o chá não, tá bom? Aí você toma essa água de golinho em golinho, é muito bom para essa azia. Abacate pela manhã é bom? Filipão, é bom, mano, se você tiver um fogo digestivo legal. Tem uma receita que eu gosto muito que é abacate com maçã com limão. Tá? E aí eu bato tudo isso, passo na peneira assim e eu digiro super bem. Então é porque o abacate ele é muito bom para o dosha de pita. Ele até é bom para o vata, se o vata digerir. Às vezes o vata está com a digestão ruim, o abacate pode fazer mal. Mas aí uma das soluções seria você amornar, né? Amorna uma água, bate esse abacate com essa água morna, que isso pode ajudar na digestão se você for um indivíduo de fogo digestivo muito frio, tá? Mingau para quem é kapha, faz bem nesse período? Faz, Úrsula. A questão é que mingau não pode ser tipo água e aveia. Tem que ter alguma coisa levemente oleosa. Pode ser assim, metade leite, metade água, um pouquinho de aveia, um pouquinho de tâmara, um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela, tá? Cris, adoro seu chai, muito bom. Pessoal, eu tô aqui muitas vezes falando, e eu não sou uma pessoa muito comercial, né? Ao menos não me sinto. Eu tenho uma empresa, a empresa chama Sankhya, e eu criei a Sankhya em 2014 com fórmulas de Ayurveda, as quais eu vinha estudando há muito tempo já. Eu fui vendo que a gente ensina para as pessoas assim, né? Você tem que comer as coisas que são do seu país. Aí o cara vai lá e ensina isso, mas compra a erva da Índia para dar para o paciente. O paciente não melhora. O problema não é que eu quero dar erva brasileira. Não, eu tentei comprar ervas indianas e as pessoas não melhoraram. Eu tentei dar massalas indianas e as pessoas não melhoraram. E eu vi que eu só ia ter um resultado se eu produzisse as minhas especiarias. Eu tenho minha marca, eu revendo para uma série de terapeutas, uma série de centros. Vocês encontram no link do meu perfil. Tem o site, aí tem ali a loja da Sankhya e lá tem uma masala chai magnífica, tá? Ana Ferreira, a aveia seria doce? Depende, Ana. A aveia pode ser mucosa, se você souber cozinhar ela com o leite, ela pode ser ressecante, tá? E aí, se ela for mucosa, ela entra nessa característica de doce. Mas as pessoas fazem uso muito errado da aveia. Então, muitas vezes a aveia e a água não é doce, tá?
Gengibre em pó no chai influencia a pressão arterial? Sim, mas depende do chai que você está fazendo. Tá? Sempre todo tipo de especiaria vai influenciar a pressão, mas aí você tem que entender até onde a sua pressão arterial está alta, porque tem muito muco, muita toxina no seu sangue. Então o chai vai limpar essa toxina. Ele pode aumentar a sua pressão hoje, mas amanhã seu sangue vai estar mais límpido. Então eu indico fazer o uso assim homeopático. Usa um pouquinho um dia, espera 3 dias, usa de novo, espera 3 dias, até você ver se o chai está te fazendo bem ou mal. Ovo com tapioca, crepioca, cai bem de manhã? Eu acho que cai, Marisa, mas às vezes eu me sinto muito pesado, tá? Eu sinto a falta da fluidez. Por isso eu gosto muito daquela receitinha do suco matinal Ayurveda. A pessoa fica falando, qual o café da manhã ideal? Pessoal, não deixe de dar uma olhada nessa receita, suco matinal Ayurveda, tá? Costumo comer banana prata, abacate, mamão, sementes e mel pela manhã. Chico, não é um café da manhã ruim, ao menos você está se dedicando a um grupo específico de nutrientes, você não está misturando ali a raiz da mandioca, que é a tapioca, com a banana, com o leite, com a granola, com a semente sem estar hidratada, então não é uma opção ruim, mas tem tendências ressecantes, porque a gente não percebe muito isso, mas o mel ele é ressecante. O mel ele é um dos antídotos para as pessoas que estão com muito muco, mas tem que consumir da forma correta, tá? Toma em jejum água batida com couve para tratar H. pylori. Será que funciona? Cris, a questão é a seguinte, você está todo dia ingerindo alguma coisa que tem natureza ressecante, resfriante. Vai diminuir a acidez estomacal? Vai. Mas a própria natureza estomacal ela tem capacidades para combater a H. pylori. Então, às vezes, é melhor você usar o seu remédio, eu estou chamando isso daí, sua batida de água com couve de remédio, até o ponto em que você percebe que você deu uma controlada no fogo digestivo. Tem um remédio na sangue que é o Haridra Kumari, a mistura de babosa com cúrcuma, que eu já tirei o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol de dezenas de pacientes com uso regular desse medicamento. E aí é muito mais interessante, porque ele não diminui a acidez digestiva, ele mata as bactérias e controla o pH. Tá? Como tâmara, como café com aveia e leite com chai e masala doce, é muito bom. Eu também gosto bastante. Fabiane, namastê, Fabiane. Qual a melhor forma de consumir kombucha? Pode ser em jejum? Fabiane, a questão da kombucha é consumir todos os dias. Então, não deixa de ser um fermentado, não deixa de ter micrograduações alcoólicas. Ela é um probiótico, mas ela também é levemente irritativa das mucosas intestinais. Você percebe quando você bota kombucha na boca que ela dá um gás ali, ela tem uma irritação nela. Então, o consumo regular demais disso vai basicamente acidificar seu corpo. Você vai ver que os poros da sua pele vão ficar mais dilatados, vai ter tendência a, claro, ir mais ao banheiro, que é uma das boas propriedades, mas pode ser que as suas fezes fiquem ácidas, fermentadas, que você comece a ter gases. Então, tem que tomar cuidado com o consumo regular de qualquer coisa, né, galera? Legal? Meia hora de live. Tá bom, né? Batemos um papo legal. Vamos ler uma cartinha de tarô? Vamos ler uma cartinha de tarô. Fala, Flora, quanto tempo, amiga? Perdi o nome do que usaram ao invés do omeprazol. É o Haridra Kumari. Eu vou colocar aqui, ó. Haridra Kumari, tá? Esse é um remedinho de babosa e cúrcuma. Se você pesquisar no Google, eu acredito que o primeiro feed é um feed da Sankhya, tá bem? Beleza, pessoal. Vamos jogar uma cartinha de tarô, então? Pode ser? Vamos lá. Hoje eu quero escolher. Deixei vocês escolherem na segunda, deixei vocês escolherem na terça. Hoje é a minha vez. Que eu possa canalizar a energia de nossos ouvintes, de nossos queridos aspirantes do Dharma, que mais uma vez tenha paciência e a vontade de me ouvir. Vamos lá, galera. Cortei aqui em 3. Vou montar o bolinho como eu quiser. Assim e assim. E vou escolher uma cartinha. E a carta é esta. A carta da inocência. Na carta da inocência,
a gente vê a capa do livro. A gente vê um mestre, um senhor, né, um sábio senhor, trocando uma ideia com um louva-a-Deus que está na mão dele. E ele, de forma inocente, está aqui trocando a ideia com esse louva-a-Deus. É a carta 19 dos Arcanos Maiores. A carta da inocência. A capa do livro. Vamos lá. Inocência, uma carta bonita de tirar hoje. Inocência. O Zen diz que se você abandonar o conhecimento, e dentro do conhecimento inclui-se tudo, o seu nome, a sua identidade, tudo, porque tudo lhe foi dado pelos outros. Se você abandonar tudo o que lhe foi dado pelos outros, você irá adquirir uma qualidade totalmente diferente, a inocência. Isso será a destruição da personalidade e haverá então a ressurreição do seu espírito. Você se tornará outra vez uma criança renascida. O Senhor dessa carta irradia no mundo uma satisfação de criança. Há uma atmosfera de graça à sua volta, indicando que ele está bem consigo mesmo e com o que a vida lhe proporcionou. Parece que ele está conversando alegremente com um louva-a-Deus ao seu dedo, como se os dois fossem os maiores amigos. As flores cor-de-rosa que cascateiam em torno dele representam um tempo de deixar acontecer, de relaxamento e doçura. Elas são uma resposta à sua presença, um reflexo de que a sua própria natureza, a inocência, advém de uma profunda experiência de vida. E é semelhante à de uma criança sem ser infantil. A inocência das crianças é bela, mas também pode ser ignorante. Ela será substituída por desconfiança e dúvida à medida que a criança for crescendo e aprendendo que o mundo pode ser um lugar perigoso e ameaçador. A inocência, porém, de uma vida plenamente vivida tem um quê de sabedoria e da aceitação do milagre da vida em eterna mudança. Legal, pessoal, a gente tirou então aqui a carta da inocência, que é uma carta que fala bastante sobre a gente aceitar os processos da vida, aceitar as coisas da forma como acontecem, entender que está tudo fazendo parte, né? A gente está tudo no mesmo processo junto, lutando é uma palavra errada, né? Vivenciando, experienciando. Deixa essa carta para a gente refletir hoje, então, a carta da inocência. A gente se encontra amanhã, 12h40. Estou fazendo o tema, vou pensar direitinho no que fazer. Pensei até em fazer de automassagem, mas vou ver legalzinho, pensar bem. E a gente se encontra amanhã, então, 12h40. Namastê, galera. Obrigado pela presença. Se você está gostando, não deixe de bater uma foto, de compartilhar. E a gente se vê em breve.